Fala pessoal, vamos para mais uma aula de história do Brasil. Agora é uma aula de União Ibérica. Ué, o que? Como assim, velho? É exatamente, os espanhóis vão meter o dedo nos domínios portugueses, né? Pra nós meio que dane-se, né? Mas pra história de Portugal até hoje tem, né, um peso. Nossa, a gente já foi dos espanhóis, cara, olha que loucura, né? Tem até uma rixa entre português e espanhol. Mas isso aí é coisa que eles que se estressem, né? Nós brasileiros, tô brincando. Se você é de Portugal, aqui ó, um abraço pra você. Fico muito feliz que meu vídeo chegou até você. Vamos que vamos lá. Essa situação, né, essa união entre dois reinos aconteceu de 1580 a 1640. Mas por que que aconteceu essa desgraça, né? Por que que isso aconteceu? A verdade é que a gente vai ter mais uma crise sucessória. Vai sempre, né, cara? Que na Idade Moderna acontece muita crise sucessória. E agora é a vez da dinastia de Avis, né? E a dinastia de Avis tava bem pra caramba, né? Não, eu sou a primeira, pioneirismo português, ninguém mexe comigo, mas agora falhou. Por quê? Porque a gente vai ter um cara, né? O rei da dinastia de Avis, o rei de Portugal, o nome dele é Dom Sebastião. E ele vai para uma guerra, né, contra sarracenos, contra mouros, no norte da África, né, que é conhecida como a Guerra de Alcácer Quibir, tá? Na Batalha de Alcácer Quibir, tava lá, né, pelejando, eu sou de Portugal, ninguém mexe comigo, né? Tava lá o Dom Sebastião batalhando com o Mouro, e o que vai acontecer é que chegou no outro dia, vamos juntar as tropas para voltar, né, e tal. Cadê o Dom Sebastião? Sumiu. O corpo do cara não apareceu, o cara não apareceu, ou seja, sumiu, o Dom Sebastião sumiu, tá? Ou seja, né, a gente crê, né, a comunidade historiográfica, né, mais, eh, que tem mais como é que se diz? Que é mais provável que tenha acontecido, né? Mais respeitada cientificamente, é que ele provavelmente morreu na guerra, certo? Porém, né, a gente vai ter aí uma corrente, né, de pessoas de Portugal, né, principalmente, que vai acreditar que não, que o Dom Sebastião subiu aos céus e que um dia ele retornará para salvar o povo português de males e de coisas horríveis, né? E essa teoria é a teoria do sebastianismo, né? Que é uma teoria fundada principalmente por questões de crença, né? Questões míticas, religiosas e tudo mais, né? Mas isso não importa muito pra gente, né? É só uma curiosidade, mas a verdade é que a gente vai ter um problema, né, com o Dom Sebastião não retornando para Portugal, seja porque ele morreu, seja porque ele foi pro céu. Não importa, o que importa é que ele deixou Portugal num mau bocado. Foi ruim para Portugal, porque agora Portugal não tem sucessor. Olha só que situação, né? Então a gente vai ter essa crise na dinastia de Avis, né? Onde, pô, não tem o Sebastião, vamos botar quem tá mais perto, né? Então colocaram Dom Henrique da dinastia de Avis, que vai assumir o trono. Ele era o tio do Dom Sebastião, mas ele vai morrer logo em seguida, ou seja, não vai dar muito certo. Já tava velhinho, né? E aí, né, eu trouxe aqui pra vocês as dinastias e do caramba, quatro, né? Então aqui, olha só, aqui a gente tem o Dom Duarte, meu parente, né? Meu, meu xará. O Dom Duarte, ele vinha lá do início da dinastia de Avis, tá? E aqui, olha só, Castela e Aragão. O Isabel de Castela, quando se casa com Fernando de Aragão, para então expulsar os mouros e unificar a Espanha. Você lembra dessa aula? Então, olha só como essas linhagens elas vão se cruzar, né? A linhagem de Avis vai se cruzar com a linhagem da Espanha de Castela e Aragão, né? Então a gente vai ter um problema aqui, né? Porque um carinha chamado Filipe II, tá? O Filipe II, que ele é de Habsburgo, né? Então a gente tem aqui o Felipe I, né? Foi de Borgonha, só que aí depois a gente vai ter a dinastia Habsburgo se juntando, né? Então a gente tem aqui o Filipe II, que ele é de Habsburgo, desculpa a minha confusão aqui, é que o primeiro foi de Borgonha, daí eu já me errei todo. Mas assim, o Filipe II de Habsburgo, ele é parente próximo do Dom Sebastião, olha só, Dom Sebastião tá por aqui, o Filipe II tá ali, né? E eu não quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, isso daqui é só uma curiosidade para vocês verem que se cruzaram as linhagens, né? E o Felipe II de Habsburgo, ele vai chegar e vai falar assim, ó, cara, eu sou mais próximo, né? Vocês que se virem, vocês vão ter que ser... Você, é isso daí, cara, eu sou rei. Beleza que eu sou rei da Espanha, mas não é por isso, né? Não vejam dessa maneira, eu só quero arrumar a casa de vocês, né? Foi o que o Felipe II falou, né, pra galera de Portugal. A galera de Portugal não gostou nada disso, né? Como assim? O cara já é rei espanhol e agora ele quer ser rei português? Vai dominar tudo. Não, que é isso, né? Só que o Felipe II ele foi muito espertinho.
Ele foi lá em quem? Em quem paga mais, em quem é mais comprável, né? Todo mundo tem um preço. Vocês já ouviram falar essa frase? Então, né? Tem pessoas que acreditam que todo mundo tem um preço. O preço da burguesia é bem baixo. Basta que tu me dê algum tipo de benefício que eu já tô do teu lado, né? Então, ele foi lá, fez uma negociata com a burguesia, bem simplória, e a burguesia já estava do lado do Filipe II. Conclusão da história, Filipe II invade Portugal, ele tinha um exército superior e tudo mais, né? E ele vai impor o governo conjunto. Então agora o Filipe II ele é rei do reino da Espanha e de Portugal, né? Então agora ele é rei dessa União Ibérica, né? O que vai acontecer? Todas as possessões portuguesas agora são espanholas, obviamente, né? Porque agora, se é tudo uma coisa só, a gente vai ter um reino gigantesco, né? Formado aí por todas as possessões espanholas e todas as possessões portuguesas. Falando de Brasil, o que vai acontecer pra gente? Qual é a consequência disso? Cara, basicamente nenhuma do ponto de vista administrativo. Depois vão acontecer outras consequências para nós. Mas do ponto de vista administrativo, não mudou nada, né? Não importa se é português ou se é espanhol, vai continuar tendo escravidão, vai continuar tendo feitoria, vai continuar tendo ciclo do açúcar, a situação continua a mesma, né? Vai ter que continuar tendo governador geral, né? O que vai mudar, e aí a gente vai ter algumas coisas interessantes que vão mudar, é, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Ele ainda existe? Ainda tá lá. Mas ele é respeitado? Agora não mais, né? Porque se o Tratado de Tordesilhas era um tratado entre Portugal e Espanha, né, para evitar conflito, mas agora é só uma coisa, Portugal e Espanha, então para que tratado se aqueles territórios eles pertencem a só uma nação, que é a União Ibérica, que é o reino, né, de Portugal mais Espanha? Então não precisa, né, de tratado nenhum. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas ele vai ser desrespeitado continuamente pelas pessoas que estavam aqui no Brasil. Então a gente vai ter nesse período uma certa interiorização. As pessoas vão começar a desrespeitar esse tratado com mais frequência, tá? Que agora tipo, não é mais oficial praticamente, né? Meio que acabou o Tratado de Tordesilhas, né? E a gente precisa entender outra situação, tá? O território de Países Baixos, que eu estou mostrando aqui para vocês nesse pontinho aqui, eu não sei se a localização geográfica está plenamente correta, mas ele ficava ali no norte da Europa, tá? Até hoje, né? Países Baixos, pô, Holanda aí, beleza? E o que que acontece? Esse país aí, esse território, ele era de possessão ibérica, tá? E aí o que vai acontecer, né? A gente viu umas aulas atrás a questão da reforma religiosa, se lembra? E o que está acontecendo? A Espanha é ultramente católica. Países Baixos é protestante reformista do estilo calvinista, tá? E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma briga interna, né? O Países Baixos não quer mais ser posse dos espanhóis, né? E eles vão então fazer revoltas, né? E eles vão conseguir a sua independência. Então, 1581, um ano depois de a União Ibérica ser efetivada, os Países Baixos vão conseguir sua independência, tá? E os espanhóis não gostaram nada disso. Eles, tô pé da vida, tô muito puto. E aí, o que que uma pessoa que tá pé da vida, tá puta faz? Ela faz besteira, né? Ela não pensa. E aí, os governantes espanhóis, eles vão falar assim, ó, cara, sabe o que mais? Vocês aí, flamencos, o que que é flamenco? É sinônimo de holandês, é sinônimo de país baixense. Mentira, nem sei se isso existe, mas é sinônimo de holandês, tá? O que que eles vão falar? Cara, vocês flamencos, vocês vão para outro lugar, porque aqui no Brasil vocês não vão mais poder fazer comércio. Aí ele, o quê? Não posso mais fazer comércio com o Brasil? Daí eu falo, não, não pode mais. Aí ele, não, beleza, pode deixar então, beleza. Vocês vão ver o que que é bom para tosse. E aí o que que vai acontecer? O Brasil, ele se beneficiava muito do controle holandês do comércio de açúcar, porque os holandeses, eles refinavam o açúcar e ainda faziam transporte, ou seja, praticamente o que mais importava no ciclo do açúcar, né, em termos de dinheiro, é claro que se tu não tiver a cana de açúcar, que era o que aqui os colonos brasileiros faziam, né, tu não vai ter nada. Mas a parte mais lucrativa do processo era comandada pelos holandeses, que é a parte do refino e do transporte e da venda na Europa, beleza? E aí, quando a Espanha fala assim, cara, vocês não vão mais fazer comércio com o Brasil?
Aí ferrou, né? O comércio do açúcar, ele vai entrar em declínio. O açúcar brasileiro vai entrar em um declínio tremendo, assim, né? E aí, né, isso vai gerar consequências interessantes, como, por exemplo, o Brasil holandês. Os holandeses vão invadir o Brasil. Pra, cara, vocês não querem que a gente comercialize com vocês? Beleza, então a gente vai dominar os seus territórios e a gente vai fazer comércio na marra. Agora vai ser tudo nosso, né? Os flamencos, eles foram muito vingativos. E aí a gente vai ter aí, né, os holandeses invadindo o Brasil, mas isso é tema de uma próxima aula. O que a gente tem que entender agora é que nesse processo todo, né, de 1580 a 1640, Portugal ficou meio de escanteio, né? Não tem mais uma liderança política de Portugal, né? Então Portugal vai decair tanto politicamente quanto economicamente, né? O comércio de açúcar no Brasil, que é a sua principal colônia, está decaindo, né? É claro que a Espanha vai dar ênfase nas suas colônias anteriores do que nas novas colônias de Portugal. Então as colônias de Portugal elas vão tender a decair. Ou seja, Portugal está bem ferrado nesse contexto, tá? E eu trouxe para vocês também para a gente dar uma olhada no que foi essa expansão territorial. Olha o tanto de território que controlaram, gente. Cara, praticamente metade da América aqui, olha só, mais de metade da América, né? Praticamente a África toda, muitos territórios asiáticos, né? Além de, no início, é claro, depois acaba, um ano depois acaba se emancipando, mas ainda tinha ali Países Baixos, ainda a Península Ibérica toda, ou seja, foi um grande do Império, né? Nesse período de 1580 a 1640. Vejo vocês numa próxima aula pra gente fazer a continuação, ver o que que foi então os holandeses. Vamos ver. Cara, tu quer saber do babado? Então assiste a próxima aula, né? Vê aí qual é a fofoca da vez que os holandeses vão invadir o Brasil. Gente, essa aí eu não esperava. Exatamente, vai lá. Espero você lá. Beijo, valeu!